A inflação alta e redução do poder de compra da população são alguns dos fatores que contribuem para um cenário de queda no consumo de carne bovina no Brasil dos últimos anos. Do lado do pecuarista, preços em queda e frigoríficos com dificuldade de remuneração. Qual cenário a gente tem daqui para frente? Para responder estas e outras questões, eu vou conversar agora com o CEO da Radar Investimentos, o Leandro Bovo, e também aqui está comigo hoje presente o nosso comentarista Miguel Daúde. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigado, Bovo, pela sua presença conosco. Bovo, eu queria começar perguntando o que você desenha para o pecuarista nos próximos meses. Você está com um olhar mais otimista? Olha, falar em otimismo hoje talvez vá soar até um pouco fora da realidade para os pecuaristas, né? Eu acho que todo mundo está numa situação bastante complicada, né, em termos de preço, em termos de expectativa. Porém, sim, eu estou moderadamente otimista. Eu acredito que a exportação vai ser um canal, uma válvula de escape muito grande para a nossa produção, e eu acho que isso vai ajudar a ter aí um mínimo reequilíbrio de preços numa situação um pouco melhor do que a gente tem agora nesse começo de ano. Estar moderadamente otimista, né? Até um lado realista da situação. E você, Daúde? Você está mais pessimista, mais otimista? Como é que você está enfrentando esse cenário? Eu procuro ser realista, Priscila. Eu acho que a realidade que nós aqui, o Bovo, no Canal Rural temos, é que constantemente nós temos contato, né, com os pecuaristas, e muitos pecuaristas estão bastante desanimados, né? Parte aí dos grandes frigoríficos estão com as suas armazenagem bastante, né? Está com bastante armazenagem. Agora, dizem aí que é a questão do câmbio. Como que você vê isso, o câmbio? Na China, câmbio aqui, isso está sendo um fator impeditivo? Eu estou dizendo da China porque a China é um grande importador. O pecuarista está nesse pessimismo e não é sem razão, né? Então, quem está com o estoque caro, né, aquele bezerro de 3.000, 3.200, que foi comprado em 2021, 2022, para entregar no mercado hoje, agora, vamos dizer, em São Paulo, a 280, vai ter prejuízo, e é natural que tenha esse sentimento de pessimismo e angústia com relação ao pecuarista. Porém, a gente tem tido boas notícias. Eu acho que a gente está agora numa situação ruim que tende a melhorar ou pelo menos ficar menos ruim, né? Ontem foi divulgado a questão da reabilitação da planta de Mozarlândia, né, para a China, que é uma planta bastante grande, né, que vai ajudar bastante Goiás, e não só Goiás, como também São Paulo, né, porque tem vindo um fluxo de boi de Goiás ser abatido em São Paulo, que, querendo ou não, acaba prejudicando o mercado aqui. E tem a expectativa de novas habilitações de plantas, né, que deve sair aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Mas voltando ao assunto do câmbio, que é muito falado, mas a gente tem que imaginar, a gente tem que olhar que no prazo de um ano, né, esse ano comparado com o ano passado, a nossa carne está muito mais barata na moeda da China, porque a nossa carne caiu em dólar, e por mais que a moeda da China, o yuan, tenha se desvalorizado frente ao dólar também, a desvalorização da tonelada da carne em dólar foi muito maior do que isso. Então, a nossa carne na moeda chinesa está mais barata do que estava um ano atrás, e é a mais barata do mundo. Então, a China, considerando que tem uma retomada de consumo na China, que a expectativa em todas as commodities já estão sentindo isso, né? Cobre, milho, minério de ferro, todas as commodities subiram bastante justamente por causa da expectativa da retomada da China com o fim do lockdown. Eu acho que a carne bovina não deve ser diferente. Então, eu acho que a gente vai ter um mercado de China bastante mais ativo nesse primeiro trimestre ou nesse ano do que a gente teve o ano passado. Agora, Leandro, falando aqui do mercado interno e também, né, tocando nesse assunto da fraqueza do consumo interno aqui, você acha que com esse cenário a gente consegue, então, aumentar as exportações de carne? Elas podem ganhar força aqui no Brasil? Eu acredito que sim. E isso tende a beneficiar o pecuarista por dois fatores. Que você vai aumentar a demanda por carne, né? Mas principalmente você vai aumentar a demanda pelo chamado boi China, que é os animais com menos de 30 meses que são aptos à exportação para a China, né? E esse animal, ele acaba sendo muito mais produzido no segundo semestre, quando tem muito confinamento, do que no primeiro, quando a produção é mais baseada em pasto, né? Então, eu acho que quem tiver esse animal mais jovem, que atende à demanda
da exportação para a China, vai conseguir vender numa condição bem melhor do que está acontecendo agora, por exemplo. Bovo, hoje existe uma preocupação também, né, mais uma preocupação em relação ao ciclo da pecuária, né? Como que você vê esse ciclo que está se desenvolvendo agora, a questão do clima, a questão do câmbio, do preço, do custo, que é uma das coisas que muitos pecuaristas me dizem o seguinte: olha, eu vou mudar, né, de atividade porque não está dando mais a pecuária. O que você diria para esses pecuaristas? O ciclo pecuário realmente é uma força inexorável, né? Acontece desde que o mundo é mundo, né? E vai continuar acontecendo. O que tem acontecido com o ciclo pecuário é que ele tem diminuído um pouco a duração dele. Como o aumento de produtividade da pecuária brasileira tem sido muito grande nos últimos anos, o ciclo pecuário acaba ficando um pouco mais curto, em linha com o que acontece com outros países, por exemplo, Estados Unidos, né, países que têm a pecuária um pouco mais produtiva do que a nossa. E o que está acontecendo, na prática, é que muita gente está saindo da pecuária e arrendando a terra para soja, para cana ou para agricultura, e esse resto, quem sobrou na pecuária, né, quem está conseguindo se manter na pecuária, está se mantendo às custas de aumento de produtividade, né? Então, não tem dúvida, quem ficar na pecuária, quem resistir a essa alternativa de arrendar a fazenda ou migrar para a agricultura, a única saída vai ser aumento de produtividade, e é isso que a gente já está vendo, né? Então, nesse momento, o ciclo pecuário não tem como lutar contra, mas ele vai machucar ou judiar de quem está com estoque de animais já comprados, né, ao longo do ano passado, porém ele vai beneficiar quem está entrando agora, né? Então, quem está fazendo... Se você for ver agora a relação de troca, bezerro, boi gordo, ela é muito melhor do que quando a arroba estava, por exemplo, R$350, que o preço do bezerro estava caríssimo. Então, quem está amargando um prejuízo agora vai ter a possibilidade de repor seu estoque num custo muito melhor e provavelmente conseguir recompor esse prejuízo no próximo ciclo, né? E muitas vezes esse prejuízo que está tendo agora é menor do que o ganho que teve na fase de alta do ciclo pecuário anterior que acabou, né? Então é assim que a história da pecuária, e essa história se repete ano após ano, né? Não tem muito como escapar disso. Essa situação hoje, você diria para o pecuarista que é temporária? Na verdade, quem tem que vender boi agora, que está com custo de comida e custo de animais comprados ao longo do ano passado, infelizmente, não tem como reverter isso, né? Você pode, caso o mercado melhore um pouco, como a gente acredita que vai melhorar, você vai ter provavelmente um prejuízo menor, mas reverter isso para um lucro, eu acho que teria que ser otimista demais, que não é o caso. Então, infelizmente, esse prejuízo agora vai ter que ser assumido. Porém, você vai ter a oportunidade de repor seu rebanho numa condição muitíssimo mais favorável do que foi o ano passado e o anterior, e recompor esse lucro na próxima venda desses animais que vão ser repostos agora, né? É o que a gente falava anteriormente no intervalo, né, Daúde? Antes de começar aqui a entrevista, já num bate-papo com o Bovo, né? Às vezes você tem a escuridão da madrugada, mas logo vem o raiar do dia, né? E pode então ser justamente isso que ele está falando. Queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, Bovo, eu inicialmente gostaria de te agradecer e, pelo que eu entendi, eu fiquei muito otimista. Eu acho que os pecuaristas, né, as pessoas ligadas à cadeia do boi, à produção do boi, olha, não perca a esperança. Está aí, o Bovo é um grande especialista, eu o conheço há muito tempo, muito competente. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, gente, estamos vivendo um momento difícil, mas não desanima. Em relação, pelo que eu entendi, quer dizer, você está fechando, você teve um ciclo que os custos estavam do bezerro e outros custos muito altos, mas que isso já se reverteu e pelas condições de hoje desse custo, lá na frente você vai ter um mercado melhor, as exportações vão continuar, porque a moeda chinesa parece que está mais valorizada e a nossa carne fica mais barata, a China está voltando ao mercado, então tenha um pouquinho de paciência, tá certo, Bovo? Exatamente, eu acho que é isso. E não desanima. Não esmoreça. Você sabe que esse é o nosso jargão, né, Bovo? Inclusive para toda a produção da agropecuária, e serve para todos os dias aqui. Não esmoreça. Assim segue o produtor rural brasileiro, o pecuarista, sempre com muita garra, para ter toda essa pujança do agronegócio. Vem da gente, né? Isso.
O que faz a gente ganhar o jogo é resiliência, né? Vão ter momentos ruins, vão ter momentos não tão bons, momentos bons, mas a resiliência é que ganha o jogo. Eu acho que o Daoud resumiu bem. Eu acho que quem está agora fazendo a reposição vai fazer numa condição muito melhor, e essa reposição tende a dar bons frutos quando chegar o seu momento de abate. Infelizmente, quem está abatendo agora, talvez o resultado econômico em reais não seja bom, porém, eu acho que a situação daqui para frente tende a ficar, no mínimo, menos pior. Tá certo, Bovo. Muito obrigada aqui pela sua disponibilidade, pela sua participação. Também te agradeço muito aqui, Miguel Daoud. É sempre muito legal quando você... Eu que agradeço. O que nós aprendemos hoje, né? Sim, não, você tem que vir mais vezes aqui presencialmente, que o papo rende mais até, não é? Obrigada, Daoud. Obrigado.